notebook hoje. Está começando o Store Talks, onde empreendedorismo vira história e histórias inspiram empreendedorismo. Eu sou o Felipe Bahia. E eu sou o Cleito Quintino. E para você que nos acompanha, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e também lá no Instagram e começar a seguir nossa página. Toda semana tem episódio novo para você. Isso aí, sempre acompanhado do nosso Café Govone, um café de grãos selecionados com aquela torra ideal para extrair os melhores aromas e sabores para você que aprecia um bom café. Se ainda não aprecia um bom café, pare de tomar carvão pela rua e vem aqui conhecer o Café Govone. É isso aí. Quando o assunto é móveis para escritório, para criar um ambiente corporativo, o especialista que nos apoia é o Vinícius da VF Móveis, né? O Vinícius, VF Ambientes Corporativos. VF Ambientes Corporativos, é isso aí. Fez todo um rebranding. Novo branding. Passa lá conhecer a loja do Vinícius e ele bola um projeto específico para tua empresa, o consultório, o escritório que você vai montar. Ele faz totalmente harmonioso, atendendo às normas técnicas das NRs de segurança, para questão de quina, essas coisas. É bem exigente nesse aspecto. E ele conhece tudo. Então, antes de fazer a torta direito, chama o Vinícius. E se você precisa contar a sua história, chama a Sabrina Scarpari, que ela vai te ajudar a fazer um bom storytelling para sua marca, para sua empresa, para você vender mais, engajar mais nas redes sociais, conquistar melhor os seus clientes. Chama a Sabrina para aprender a contar a sua história. E hoje estamos com Thaís Rodrigues, fisioterapeuta. Thaís, muito obrigado por disponibilizar seu tempo, bater um papo aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. É uma honra Obrigado, estar aqui Thaís. conhecendo vocês e poder compartilhar minha trajetória profissional, a bandeira que eu defendo, que é a humanização na saúde. Gratidão, viu? A gente que agradece. A gente que agradece a disponibilidade. Quer começar? Começar do começo? Começa do começo. Thaís, conta pra gente como que é a tua jornada, se você sempre quis trabalhar nessa área, foi mudando de área, empreendeu direto, foi trabalhar como empregado, como que foi esse processo? Como descobriu a fisioterapia? Como descobriu a fisioterapia? Aos 17 anos, no último ano de ensino médio, né? Meu sonho era fazer uma faculdade, mas ninguém da área da saúde na minha família. Só que eu tinha uma prima que cursava administração na Unimep. E a Unimep, como muito referência, né? Hoje não temos mais, mas uma das melhores faculdades aqui na nossa cidade de Piracicaba. Fui conhecer o curso de administração. Só que em frente à sala de administração estava todos os alunos lindos e maravilhosos de jalecos brancos, né? E estava tendo uma aula de corpo humano, né? E eu sempre tive muita curiosidade em conhecer o corpo humano. E eu perguntei pro professor, que está tendo aula? Ele falou, vem aqui, é de anatomia humana. Eu falei, mas que curso que é esse? Fisioterapia. Eu falei, fisioterapia? Mas o que faz um fisioterapeuta? E o professor começou a explicar para mim o que fazia, né, um fisioterapeuta. Daí eu falei, não tem ninguém, não conheço, não sei o que é fisioterapia, eu vou cursar administração. Só que daí ali na minha cabeça ficou fisioterapia, jalequinho branco, tudo lindo, maravilhoso, né, no laboratório. Só que eu pensei, administração, não gosto de conta, tenho pavor de conta. E minha prima, né, que cursava, falou pra mim assim, Thaís, tem muitas contas. Eu falei, não. Então no dia do vestibular, eu coloquei administração em primeiro lugar, mesmo assim, e fiz o em segundo. Fiz a prova do vestibular. No dia da inscrição para poder matricular, veio uma estrelinha lá na cabeça e falou, faz fisioterapia. E foi que eu me inscrevi em fisioterapia. Na reta final ali. Nunca tive contato. Na matrícula. Na matrícula. Nunca tive contato com nenhum fisioterapeuta, nunca presenciei uma fisioterapia. Nunca precisou de um fisioterapeuta até o momento. Mas eu me encantei pelo professor ter me falado o que era anatomia humana, o que um fisioterapeuta faz, e por eu não ter gostado de matemática também. Só que achando da conta, você já... Só que achando que a fisioterapia não teria, tá? Falei, não vai ter conta nenhuma, porque fisioterapia é movimento, né? Só que eu me enganei, porque a minha área que eu escolhi tem muita conta, né? A área de UTI, então a gente precisa fazer muito cálculos. E foi que eu me encantei com a fisioterapia, né? Comecei a faculdade em 2010, fazem 10 anos que eu sou formada, né? Concluí em 2014, são 5 anos, 2010 ao 2014. E desde quando eu me formei, comecei a atuar na área da fisioterapia. Então foi assim, eu falo que foi Deus que me colocou Amor nessa à primeira profissão. vista. Amor à primeira vista. Você vê a importância de um professor bem instruído, preocupado em passar. E uma pessoa buscar informação sobre o que é aquilo também. Sim, né? já viu que o comportamento já tem as pegadinhas ali de tomar atitude, de ir pra cima, né?
Comportamentos empreendedores. Comportamentos empreendedores. Sim. E aí, quando você vai eu imagino que o curso deve ter sido 100% surpresa para você, né? Porque você não tinha ideia do que você estava fazendo. Além de 100% surpresa, né? Muitos obstáculos, né? Porque, assim, eu sempre vim de escola pública, então nunca precisei, assim, sentar e estudar. E quem vê a físio acha muito fácil, né? E só quem está estudando sabe o complexo. Imagina, a gente precisa saber todos os músculos, todos os ossos, nervos complexos, né? Articulações, todos os nomes, porque na prova prática é isso. Então o professor coloca o número 1 lá e lá no papel, exemplo, põe lá na tíbia, que é um dos ossos do membro inferior da perna. Põe lá o número 1. Lá na folha nossa, na prova prática, no número 1 você tem que saber que aquele osso é a tíbia. Então eu nunca tive que sentar e estudar. E veio o meu primeiro obstáculo no segundo ano de faculdade, porque eu comecei a ficar muito perdida, eu chorava muito, eu ficava horas estudando e eu não conseguia estudar, parece que não entrava, né? Eu não conseguia gravar todos os estudos ali e eu quis desistir. Eu falei, não é pra mim, eu não vou dar conta, são 5 anos de faculdade. Eu falei, não quero. Foi aí que eu tive minha primeira, eu falo que a pessoa que sentou comigo, que hoje eu sou a fisioterapeuta, é graças à minha mãe, né? Que ela sentou comigo e falou assim, por que você tá chorando? Eu falei, eu não quero mais cursar fisioterapia. Eu não dou conta, eu não consigo estudar, eu vou pegar DP e preciso estudar muito, não sou aquela pessoa que tem que sentar e ficar lendo livro. Eu não sabia estudar. Não tinha esse costume, né? Não tinha esse costume, porque eu nunca precisei estudar. Na escola... A gente ia lá, passava o C, malemar e já era, né? E minha mãe sentou e falou assim, filha, na vida, né, nós vamos ter muitos obstáculos, muitas pedras no seu caminho. Essa é a primeira pedra. E eu tenho certeza que você vai fazer a faculdade e eu vou estar lá na plateia no dia da entrega do seu diploma. E foi que eu pensei, eu falei, nossa, mas eu já tô no segundo ano de faculdade. Mãe, pai, você tá comigo? Meus pais falaram, nós estamos com você. Mesmo que não tenha mais ninguém do seu lado, pensa que seus pais vão estar. E foi que eu fiquei pensando, eu falei, não vou desistir. Por mais obstáculo que tenha, eu vou tentar. Foi que aí eu falei, não, se esse é meu propósito, se minha mãe tá dando meu, né, total apoio, minha mãe e meu pai, eu vou continuar. E foi que deu um estralo, que daí, que eu acho que eu precisava desse empurrão, esse apoio. Foi que eu aprendi. E daí, desde então, eu comecei a estudar e exigir de mim. Eu não aceitava um C, eu exigia um A, eu queria nota máxima, daí eu ficava madrugadas inteiras estudando, né? Então hoje eu sou a fisioterapeuta após concluir a faculdade, graças à minha mãe e ao meu pai, por esse incentivo de eu dar continuidade à minha faculdade de fisioterapia. Não era nem para começar a fisioterapia, depois de parar também não parou e tá aí 10 anos já na correria. 10 anos. Como que funciona? Eu venho de outra área, mas eu acredito que seja parecido. Como funciona um processo de estágio na fisioterapia? Como que você fez esse processo? Você já entrou numa clínica e ficou? Foi atender em consultório? Como que foi? É assim, são 5 anos de faculdade. No quarto ano, no último ano, né, que é no quarto ano, no quinto ano, praticamente ali, faltando um ano para concluir a faculdade, o quarto ano, nós precisamos passar por 12 áreas de atuação, né? Então a gente fica um mês em cada área. Por quê? Porque quando você se forma, você precisa saber a área que você quer seguir. Então nós passamos um mês em cada área trabalhando, né? As praticamente. Mas aí você vai num hospital? Isso, daí nós temos áreas específicas, né? Que nem área hospitalar, a UTI, a enfermaria, a área de cardio, a parte de desportiva. A gente fazia no campo de futebol do 15 com os atletas, né? A área de geriatria, nós íamos lá no Lar dos Velhinhos. Então tem diversas áreas que a faculdade migra para a atuação dos alunos. Com essas organizações. Legal. No estágio nós temos essa parceria, né? Então todo o último ano de faculdade é só o estágio. Não ganha, né? Não é remunerado porque é obrigatório da faculdade. E foi ali que a gente começa a se encantar por algumas áreas, né? Conhecer realmente na prática como é o dia a dia. Isso, porque daí a gente vai atuar ali, né? A gente tem a supervisão de um professor, mas quem coloca a mão na massa ali, porque a gente aprendeu 4 anos, a teoria, sem atuação ali. E no quinto ano, praticamente, é só a
prática. Tudo que você aprendeu nos 4 anos, você precisa... Vivência mesmo. A vivência ali para poder atender, avaliar um paciente, prescrever um exercício, um objetivo, uma conduta, né? A interação, a ética profissional. Então, no último ano, praticamente é a avaliação específica para isso, que é o estágio, né, de atuação do último ano de faculdade. É praticamente a residência do médico. Se for ver, praticamente mais ou menos. Só que a residência você escolhe mais algo mais específico. Ali a gente tem que passar por todas as áreas, né? Faz um geralzão. Isso, geral, por todas as áreas que o fisioterapeuta. E depois você acaba fazendo uma especialização em alguma dessas áreas. Isso, quando se forma. Depois que você conclui, né? Você pega seu diploma e você vai fazendo a pós que você gostou mais, né? Que você se identificou mais na área da fisioterapia. E você seguiu para qual área? Isso. Quando eu acabei a faculdade, né? Que eu comecei a atuar com o meu primeiro paciente, foi um pediátrico, uma síndrome de Down, Miguel, eu não tinha conhecimento nenhum. Só que o último ano meu de faculdade, eu me apaixonei pela UTI, né? Eu falo que foi também um presente de Deus na minha vida. Porque quando eu comecei o estágio, eu odiava a UTI. Eu tinha medo. Eu também, olha as coisas como que é. Eu também, esse meu preconceito diz que a UTI talvez seja o pior cenário, né? Porque o pessoal em estado totalmente crítico. Na situação... E pra mim, desconectar o circuito do meu paciente ia morrer na minha mão. E eu já tive aí mais um professor, né? Eu sou professora também e eu sempre incentivo os meus alunos. Por quê? Porque eu tive professores maravilhosos que me ajudaram muito. Então, 15 minutos antes de entrar no estágio de UTI, a minha professora sentava comigo e me consolava, porque eu chorava, não quero entrar, eu tenho medo, o paciente vai morrer nas minhas mãos. E foi que ela foi, Thaís, vamos, eu vou com você, vamos com calma. E foi que eu concluí o estágio de UTI, fiz o estágio voluntário na UTI, porque daí eu me apaixonei com essa calma dela, com essa explicação. E daí eu fiz minha primeira pós-graduação em São Paulo de UTI, né? Daí eu comecei a atuar na área de UTI, só que eu vi que os meus pacientes que eu tava, né, captando, não era só respiratória, tinha parte motora. Só que eu estava ali concluindo a minha primeira pós-graduação de UTI, só que eu precisava reabilitar a parte motora. Foi que eu fiz minha segunda pós-graduação de neurologia, que é neurologia adulto e neurologia pediátrica, né? Então eu vi, né, eu observava que a demanda não era só respiratória, e sim a reabilitação motora para eles, né? Porque como eu atendo pacientes mais graves, pacientes mais acamados, então eu preciso de realizar uma fisioterapia motora bem feita, né? Tanto para prevenção quanto para o tratamento deles, né? Então eu fiz a primeira pós de UTI, depois para complementar eu fiz também a de neurologia, né? Adulto e pediátrico. Então saiu da faculdade, ficou mais 4 anos numa faculdade, não? Praticamente, depois eu fiz mais 2 pós. Nossa, 6 anos brincando. E daí como eu atuo com pacientes que têm uma UTI domiciliar hoje, então são crianças traqueostomizadas que respiram por máquinas, eu quis entender um pouquinho sobre os cuidados paliativos, né? Porque alguns pacientes que não têm um prognóstico bom, né? Eles entram em cuidados paliativos domiciliares, né? Então acaba que eu quis estudar, entender o que é cuidado paliativo, porque hoje em dia nós temos uma visão totalmente diferente dos cuidados paliativos e não é o que todo mundo pensa. Ai, cuidados paliativos, o paciente vai morrer daqui a um mês ou daqui a uma semana. Não, é qualidade de vida, é menos sofrimento e sim qualidade de vida para que esse paciente se sinta bem e vá, né, de acordo com o diagnóstico, ter uma evolução ali digna de morte, né? Então eu falo que todo mundo tem que ter uma dignidade e o cuidado paliativo a gente envolve menos sofrimento, menos dor, né, e melhor qualidade de vida para esses pacientes. E foi que eu fui fazer a minha terceira pós-graduação de cuidados paliativos. Eu nem sabia que tinha essa possibilidade. Tem muitos. Deve ser pesado. Quem me acompanha, né, nas redes sociais, hoje eu atuo muito, né? Hoje eu sou fisioterapeuta respiratória e sou fisioterapeuta neurofuncional também, né? Então a gente trabalha tanto a reabilitação respiratória quanto a motora e principalmente de pacientes que têm uma UTI domiciliar, né? Então são pacientes que ao invés de ficar no ambiente hospitalar, a equipe médica, né, ou a prefeitura ou o estado manda a equipe que eu faço parte para atender a domicílio, né? Para ficar perto da família, para ficar perto dos irmãos, para ficar no ambiente que ele vive, ao invés de ficar no ambiente hospitalar, infecções, né, que pode o paciente adquirir ali. Então manda toda a equipe no ambiente domiciliar. É uma UTI
domiciliar. E isso é comum para todo paciente ou como que funciona esse processo? Depende do diagnóstico, né? Tem pacientes mais graves que não conseguem retirar o tubo, né, estubar, que precisa de uma traqueostomia, automaticamente o hospital já manda para casa. Vê que o paciente vai ficar um pouquinho mais de tempo, né, com a traqueostomia, ao invés de ficar segurando ele no ambiente hospitalar para poder ter o risco de infecção e vir a óbito, então em casa é um menor risco de infecção. Então acaba mandando a equipe toda para casa. Hoje eu atendo 16 pacientes a domicílio. Caramba! Todos traqueostomizados, né? Alguns com doenças raras que já nasceram, né? Alguns por acidentes, né? Ele tem 25 anos, acidente de moto, teve um TCE. Eu tenho uma de 7 com acidente, atropelamento também, teve um TCE. Eu tenho afogamento. Eu tenho com engasgo de amendoim, crianças. Nossa! Então, são crianças que às vezes não têm patologia nenhuma e desenvolveram isso, né? Ou tem algumas que já nasceram com alguma síndrome, algum diagnóstico. Então, é um pouquinho de cada aí. Desculpa, eu vou voltar um pouquinho. O que é TCE? TCE é traumatismo crânioencefálico, né? Através de um acidente, de um trauma, você tem um impacto grande cerebral. Então, nós temos um trauma cerebral do encéfalo ali, do crânio, que causa, né, alterações, sequelas neurológicas graves. Esse paciente de 25 anos, o Osvaldo, ele teve um TCE, né, por acidente de moto, né? Chegou em casa em coma vigil e hoje eu fui atender ele, até me surpreender, porque ele acordou do coma. Então, isso que faz 2 semanas que eu tô atendendo ele. Até semana atrás, ele só piscava pouco, mas ele não batia a mão pra mim. Eu falava com ele, olha pra mim, Osvaldo, olha pra mim. Não tinha muita resposta. Reação. Hoje eu fiquei muito surpreendida, né? Só não chorei de vergonha ali na frente, porque a físio chora também, viu, pessoal? Tranca no carro e chora de emoção, porque é muito emocionante. Você vê um paciente em coma e de repente você começar a trabalhar com ele começar a levantar, ele acordar de um coma vigil, não tem dinheiro que pague. Eu falo que é Agora quem vai uma perguntar emoção. O que é um coma vigil? Um coma vigil Deixa só eu Não é da aparecendo. nossa área esses termos. O paciente, quando ele tem, né, um TCE gravíssimo, vamos dizer que o cérebro ele para um pouquinho de funcionar. Então os comandos são mais lentos. É como se ele estivesse meio que dormindo, meio zen ali. Então com os estímulos, principalmente, né, do fisioterapeuta, nós conseguimos fazer esses neurônios acordarem, despertarem, como se eles estivessem dormindo mesmo. Então com os exercícios, manda receptores lá pro encéfalo, né, para poder ter essa troca e os neurônios começam a acordar. E daí ele consegue acordar desse coma, né? Então ele praticamente tá meio que dormindo. Então você fala com ele, alguns nem responde, né? É como se tivesse ali dormindo mesmo com o olho aberto. Profundo, tá? Isso, só que com o olho aberto. Só que você fala, olha pra mim. E tá ali. Ergue o braço. Não. E daí você começa a estimular. É um coma natural. Porque ele tem um coma induzido que foi induzido natural, natural. Então ele teve um trauma neurológico, né? Vamos dizer assim que os neurônios se desligaram ali, estão dormindo, né? Eu falo mais simples assim. E com exercício ele começa tendo que trabalhar, né? Mandando receptores lá na parte da sinapse, né? Da troca dos neurônios ali. Então acaba que eles começam, opa, tem um estímulo aqui. Tá levantando a perna, tá levantando, começa a acordar, então começa a reagir. E ele vai voltando, ele vai acordando, que eu fiquei impressionada hoje. Olha pra mim, vamos levantar, dá a mão pra mim. Falei, meu Deus, como é lindo. Voltou Sabe assim? Foi muito rápido. Porque a Yasmin, uma que eu atendo após um atropelamento, ela voltou de um coma vigil em 4 meses, né? Fazendo físio 5 vezes na semana, estímulo, né? Quando eu já começo a atender um paciente assim, eu tento bombardear de estímulo, porque eu sei que ele precisa esses neurônios acordarem, né? E quanto mais estímulo, principalmente em criança, né? Quanto mais estímulo a gente tem a neuroplasticidade, né? Os axônios, os neurônios começam a acordar mais rápido, né? Então acaba que a gente consegue ter uma evolução boa quando é criança pediátrica, mas ele me surpreendeu. Hoje a sessão foi impressionante e ele tá praticamente ali totalmente acordado por um trauma gravíssimo, né? Nossa. E a
a família? Como fica nisso? Porque assim, ok, esse aí 2 semanas foi rápido, 4 meses. A expectativa deles é muito grande, né? E até mesmo em relação a nós, profissionais, que eles ficam, Thaís, vai acordar logo? Thaís, Imagina. vai voltar a andar? Thaís, me fale como que tá? Por que não tá mexendo o braço, Thaís? Como que vai ficar, né? E a gente vai conversando, a importância de não só esperar o fisioterapeuta, as orientações que nós damos fora da terapia, que eu sou meio que contra deixar o paciente deitado na cama, mesmo que ele não tenha movimento nenhum. Vamos estabilizar, colocar algo que deixe sentado, né? Mudar a posição. Imagine você deitado 24 horas numa cama olhando pro teto, né? Olha a diferença de você sentado, né? Então a gente precisa aí acordar os fisioterapeutas, principalmente, que quer deixar os pacientes só deitados na cama, né? Porque eu sempre falo, eu fico revoltada, viu? Eu sempre falo, empatia, humanização. Se coloque no lugar do seu paciente, né? Se fosse você. Como você gostaria? Como você gostaria que fosse sua mãe, seu pai, deitado numa cama? Isso já é, né? Ajuda o desenvolvimento ali motor também dele, né? A voltar, a ter uma evolução boa. Nessa condição ele tá acompanhando, por exemplo, uma TV, algum estímulo nesse sentido ajuda? Sempre oriento, né? O que eu sempre oriento as famílias, principalmente quando o paciente era normal, tinha uma vida ali e de repente teve um bloqueio por um acidente, né? Teve uma interrupção ali. E acontece, ele gostava de músicas. Que tipo de música que ele gostava? Sertanejo? MPB? Então coloca as músicas que ele gostava. Gostava muito de um amigo que era muito próximo. Chama esse amigo, mesmo que ele esteja em coma vigil, né? Mesmo que ele não tá tendo resposta. Ele gostava que chamava ele de fulano de tal. Chama ele de fulano de tal. Gostava de um canal de desenho, Teletubbies, vamos dizer assim. Coloca o Teletubbies. Pra quê? Memória. Nós precisamos retornar essa memória, né? E assim, a maioria dos meus pacientes tem a televisão, eu gosto muito de música, as minhas terapias é uma agitação. Então eu ponho música, ponho dança, a gente dança, pra poder não ficar aquela rotina de terapia chata. O físio vai vir, o físio vai colocar eu pra andar. Bastante. Então vamos colocar música, vamos animar. Isso é muito bom, né? E a família, a expectativa é muito grande, porque eles querem que melhore logo. E às vezes tem casos que não é de um dia pra noite, né? Então são casos um pouquinho mais demorados. Principalmente pacientes que a família quer tirar a traqueostomia logo, que chama decanulação, né? Então a família fica, quando vai tirar? Como que ele tá? E às vezes não é em 1, 2 meses. A ansiedade é ao extremo, às vezes demora um ano e pouquinho. Tudo vai do profissional também, né? Do conhecimento do profissional ali. E como que você trabalha essa ansiedade do paciente? Porque é uma situação muito delicada, né? Você tá trabalhando ali numa situação que, muito legal, 2 semanas já tá reagindo muito show. Não é a maioria às vezes. Mas talvez não seja a maioria e tem a possibilidade real de talvez não voltar. Eu sou muito sincera com as famílias. Quem me conhece, eu sou muito sincera. Então, se eles me perguntarem, Thaís, quanto tempo leva? Calma, vamos ver hoje. Nós vamos estimular o máximo possível. Vamos fazer todo o trabalho que tem que ser feito, mas não tem como eu dizer, vai tirar uma traqueostomia daqui a um mês, vai acordar, né, de um coma vigil daqui a um mês. Vamos com calma. O importante é não desistir. O importante é manter ali evolução, porque às vezes tem famílias, ele tá em coma faz 5 meses, não tá acordando, então não vai acordar mais. Começa, né, a ansiedade que tava ao extremo, que quer melhorar, quer colocar sentado, quer fazer isso, aquilo, fisioterapia, às vezes se orienta a fazer algum exercício, faz o dia todo e de repente não faz nenhum momento mais. Por quê? Porque tá demorando. Mas eu sinto, eu falo que eu com as famílias, nós temos um diálogo muito bom e eles chegam em mim, eles perguntam e eu falo, calma, vai dar certo, né? Então assim, graças a Deus, todas as famílias, tudo que foi falado, eles nunca ficaram criticando, mas tá demorando. Eles sempre me ouviram muito bem. Isso é muito bom. Eles confiam muito no que eu falo, no meu trabalho. Isso é muito legal deles. O coma vigil, a pessoa ela tá completamente desligada ou pode ter um caso onde ela tá absorvendo informação, depois que ela acorda ela lembra pelo menos parcialmente de alguma coisa ou não? Tá desligado mesmo. Alguns lembram sim, tá? Mas nem todos, tá? Alguns acabam lembrando, porque eu já tive um paciente que ele falava, eu lembrava que você chegava e falava, bom dia! Já chegava gritando. E ele falou, primeira coisa, já vai gritar de novo? Queria acordar, daí eu olhei assim, eu falei, mas ué... Eu precisava tirar você do corpo. Eu falei, você escutava que eu tava... Eu zoei ainda ele, né? Porque eu sei, né? Você escutava que eu tava gritando? Você gritava, só que eu não conseguia se comunicar com você, né? Eu não conseguia falar, tô te ouvindo pra você gritar. É igual quando o paciente tá sedado
né, no ambiente hospitalar. Nós temos livros, principalmente de um médico, um escritor, que ele conta após um AVE que ele teve, né, que agora a gente fala AVE, não é mais AVC, acidente vascular encefálico, sim, Sabia. que ele contou a história dele, que ele ficou 1 ano sedado, praticamente sem comunicação nenhuma, né, um coma profundo, e ele escutava tudo. Ele escutava, ele era médico daquele hospital, ele escutava os profissionais falando dele, de trocar fralda, das coisas, que teve pessoas que quando ele acordou, ele falou, é você que falava isso, é você que falava aquilo. Nossa, o pessoal Uma amiga minha falando. Não fala as coisas erradas. E uma amiga minha teve Covid, uma profissional que trabalha comigo, uma terapeuta ocupacional, ela teve Covid e ficou também sedada, praticamente 15 dias em coma. Ela fala que ela escutava muito falarem perto dela, só que como ela estava em coma, ela não conseguia responder, né? Então tem alguns que conseguem, né, falar o que você às vezes estava falando ali durante a terapia, ou alguns não. Por isso que eu sempre falo, você tá num ambiente que o paciente, você não sabe se o paciente está escutando ou não, toma cuidado, né? Primeira coisa, quando eu comecei a atender ele, o Oswaldo, eu falei, não fale sobre o trauma perto dele, né? Sobre o acidente. Toma muito cuidado que vocês falam, né? Perto dele, porque ele está escutando, só que ele não consegue se comunicar, né? A gente fala que tem algumas síndromes que chama síndrome do encarceramento. Então ele fica preso, vamos dizer, preso ali no próprio corpo. Então ele está escutando, mas ele não consegue reagir, não consegue falar. Ele tá tendo o sentimento da reação mental. Tem alguns pacientes no ambiente de UTI que você tá conversando ali, um membro da família ali, cai lágrima do olho, porque tá escutando, mas não consegue se comunicar por conta de um coma, por conta de uma sedação profunda, de uma medicação que deixa totalmente sedado, só que aqui tá totalmente ouvindo. Caraca. Forte, né? Forte e um alerta também, né? Porque tem muita gente que acaba... A gente sabe que a situação não é fácil pra família. Não. Mas às vezes, tipo, tá naquela situação ali, fica reclamando, fica criticando, prejudica o desempenho, né? Na recuperação. Pra Porque recuperação, emocionalmente sim. a pessoa tá... Emocionalmente... Já tá naquela situação, né? Delicada. E ainda mais a família, nossa, agora tem que ficar trocando fralda. Nossa, agora tem que ficar cuidando igual um bebê, sabe assim? Porque dependendo do acidente, eles voltam a ser um bebê, né? Tem que trocar fralda, fazer tudo por eles. Então eu sempre oriento, quando eu vou começar a atender um paciente, não fale nada perto dele. Conversa com a família, com a tia, com o tio que vai vir visitar, fora do ambiente, né? Do quarto ali, pra ele não ficar escutando. Mas ele escuta, Thaís? Escuta mesmo, tá? E vamos dizer assim, na dúvida não fala, né? Se tem uma chance dele escutar, é melhor não arriscar pra prejudicar o processo. Vamos falar da humanização da saúde? Vamos. Convenhamos que, eu vou dizer que não é só no Brasil, acho que é no mundo inteiro. A saúde, ela tá meio deteriorada em termos gerais, né? Na medicina, diversas áreas aí. Como você faz esse trabalho? Você já deu vários exemplos aqui dentro da família, dentro do cuidado, mas o que além disso pode ser feito? O que você faz além disso para esse contexto? Primeiro a gente tem que entender o que é, né, a humanização. É se colocar no lugar do seu paciente, do seu próximo, né? Ter empatia. Eu sempre falo, se fosse você naquela situação, como você gostaria que te tratasse? Se fosse sua mãe, você profissional, gostaria que fosse tratado da forma que você está tratando o seu paciente, né? Que você fosse cuidado pelo profissional que você é, né? Então a humanização é isso, é ter empatia, ter cuidado, e antes de você escolher uma profissão, né? Diferente, eu falo que Deus me presenteou nessa profissão, que depois, né, quando eu me formei, eu fui captar a área, né, que eu me identifiquei, sabendo que não sei se eu ia ganhar bem ou não, porque a maioria dos profissionais, infelizmente, estão por dinheiro, né, não por amor e nem com amor, né. Eu vejo muito aqui na cidade a falta do profissionalismo, né, a falta de empatia com o próximo. Tô atendendo um paciente grave, tá, mas por que eu vou colocar ele andando na esteira, né? Às vezes
eu recebo no Instagram mensagem: nossa, mas seu paciente só pisca, não tem movimento nenhum, você anda com ele na esteira? Ando. Coloco o suporte da cabeça, coloco o colete, coloco o órtese. Nossa, mas demora muito a terapia colocar tudo isso. Só isso aí deu meia hora de terapia. O plano de saúde paga para 30, 40 minutos. Vai de você, profissional. Eu sempre falo para os meus alunos: você quer ser mais um profissional na cidade ou o profissional? Honrar o dom que Deus te deu, né? E você fará a diferença na vida de cada paciente, né? As nossas digitais nunca serão apagadas da vida desses pacientes, né? Que a gente for tocar. Então eu falo que a humanização é isso. Você tem empatia. Primeiro você tem que escolher uma profissão que você ame, que o dinheiro vem em consequência. Eu já cheguei a atender por R$15 quando eu me formei. R$15, entendeu? Mas mesmo assim, o que eu atendia por 15, às vezes eu conseguia um pouco mais, da mesma forma. Eu faço muitos trabalhos voluntários na cidade. Ninguém sabe, né? Porque eu não preciso contar. Coisa voluntária é só eu e Deus, tá? Então não preciso contar também, né? Não é aquela pessoa que fica postando, tô fazendo trabalho voluntário todo ano uma cesta. Não, fica em off, né? Que só com Deus que a gente vai, senão né? Deus vai recompensar. Isso, né? Então assim, o mesmo que eu atendo voluntário, o mesmo que eu cobro uma consulta particular, o mesmo que eu trabalho pelo plano de saúde, o amor, a empatia, a humanização é a mesma coisa, né? Quem fará a diferença e quem vai ter a recompensa ali é pelo seu atendimento, pelo seu caráter. Então, assim, primeiro você precisa escolher uma profissão e amar o que você faz, porque senão não vem recompensas. Jamais. Eu falo que há 2 anos atrás, eu fui estudar medicina fora do Brasil, né? Deu a louca na Thaís, fisioterapeuta. Ai, vou fazer medicina. Bora. Em 2 meses tava arrumando todas as coisas. Vou embora do Brasil. Vamos lá para Buenos Aires. Estudar que é barato, né? Cheguei lá, só que eu não pedi permissão para Deus. Deus, eu devo ir? Não. No dia que eu vim fazer um passeio para Piracicaba, minha pacientinha, que eu tô com ela desde os 10 meses, hoje tá com 7 anos, tava tendo uma parada cardiorrespiratória. E aí, eu pedi a permissão para Deus? Não. E Deus fez o quê? Eu voltar pro Brasil, cuidar dela, porque meu dom não é ser médica, querer mais. Meu dom é ser fisioterapeuta, né? E Deus, ele honra. Eu falo que quando você faz com amor, com dedicação, o dinheiro é consequência, né? Primeiro lugar, amar o que você faz. Eu levo essa bandeira nos meus atendimentos. Quem me conhece é humanização, é empatia. Eu me coloco no lugar do paciente. Diagnóstico não é destino, né? Se você, profissional, não acreditar no potencial do seu paciente, mesmo que ele só pisque o olho, você tá na profissão errada. Quantos diagnósticos errados já aconteceram? Quantos? Ou até diagnósticos certos que estão desviados do caminho. E também não tem profissionais que tenham conhecimento para capacitar aqueles pacientes. Sim. Quantos pacientes, famílias me procuraram por estar anos com outros fisioterapeutas e o fisioterapeuta nem sequer posicionar um pé de um paciente, prescrever uma órtese para manter o pezinho alinhado. A família, mas ué, o que é isso? O pé tá todo torto do paciente. Nunca ouvi falar nisso aí. Isso também é se colocar no lugar do paciente ali, né? Orientação. Se fosse você, eu sempre falo isso. Se fosse você. Essa preocupação além do... Melhor, se fosse sua mãe. Entendeu? Porque às vezes a gente se preocupa Se fosse alguém que você ame ali, você ia gostar de deixar tudo torto na cama? O paciente não consegue movimentar. Os meus pacientes, a maioria não tem movimento nenhum. Só pisca o olho. Se alimenta por gastrostomia, pelo estômago ali. Respira por uma máquina. Precisa aspirar para tirar o catarro. Entendeu? Então, depende 100% de nós profissionais. Se, né, não é só o fisioterapeuta, né? A maioria dos pacientes tem enfermagem 24 horas. Se não é a enfermagem virar ele de decúbito ali, o paciente fica 24 horas na posição em dorsal, de barriga para cima, forma uma ferida nas costas, né? Se o profissional não vê que o paciente, né, evacuou, fez o xixi ali, o paciente fica assado, fica machucado, né? Então vamos se colocar no lugar do próximo, do seu paciente e se dedicar como se fosse, eu vou em cada atendimento como se fosse o último meu atendimento, como se para me dedicar mesmo ali, né? 100% o meu melhor. Tudo que eu estudei nesses 10 anos como fisioterapeuta, eu levo em todos os atendimentos. Em todos os atendimentos mesmo. Independente se é voluntário, se é o que eu ganho particular ou se é o com o plano de saúde. Independente. Igualdade, empatia, né? Então é muito isso. Isso é muito bom. Agora vamos falar de SUS. SUS, Porque você está falando uma situação que
no meu subconsciente ou no meu achismo, todo médico deveria ter essa empatia já natural, né? Ou obrigatória e tipo, que honrá-la. O estereótipo é esse, cara. Como que é o juramento lá que eles fazem? O juramento. Todos nós fazemos um juramento no dia da formatura. É Hipócrates, é isso? Não lembro qual que é. Sei lá. Lembro, né? Posso pesquisar aqui depois. Mas, bom, eu nem cogitei medicina, não cogitei nenhum tipo de formação nesse segmento, porque já sabia que não era minha área, assim. Não tenho a menor aptidão para isso. Fisioterapia é quebrar o ombro de alguém. Não tem tato, não tem jeito. E aí você falando, eu falei, nossa, mas então você me trouxe dois pensamentos. Tem gente formando por dinheiro, o que pra mim é surreal, porque você fala, pô, beleza, um médico ganha bem, um fisioterapeuta razoavelmente bem, mas, pô, é um processo longo. Mas aí quando você vai pro SUS, por exemplo, você tem um outro lado que é o descaso com o profissional de saúde, que às vezes tá ali há 12, 24 horas. Você já vivenciou alguma coisa dentro de SUS ou não? Já, nós fizemos, né, estágio em pronto-socorro. Às vezes, o que acontece? O programa de saúde, né, principalmente aí de prefeitura, acaba não disponibilizando o que é para disponibilizar para uma qualidade de atendimento de um profissional, e acaba que a população desconta tudo em nós profissionais. Mas não somos nós profissionais que temos culpa, né? E sim superiores a nós, né? Então tem pessoas que mandam em nós. Então se falta material, a gente tenta improvisar, mas tem coisas que não tem como. Eu já fui quase agredida num pronto-socorro, né? Por falta de materiais, mas não é por conta minha culpa, e sim por superiores, né? Políticas públicas que envolve muito essa questão, materiais que falta muito, e até mesmo profissionais, né? Que acaba tratando a população também, né? Mal, mas tem população que acaba tratando nós profissionais muito mal. Por quê? Porque ou já foram tratados muito mal por profissionais, então acha que todo mundo... Isso envolve muito também. Porque imagine, se você tá no pronto-socorro, você não tá bem, né? Sim. Sua saúde não tá legal, ou sua mãe, seu pai, você tá com alguém ali. Sua parte emocional tá lá pra baixo. Então, você tá frágil. E vem algum profissional com uma bomba ali, a população vai uma bomba, né? Então, assim, o diálogo ali você tem que ter com muita calma, você tem que explicar com clareza, dizer que determinadas técnicas, determinadas coisas que não depende só de você. Mas eu quase apanhei. Mas ainda bem que eu fui explicando, depois a pessoa até pediu desculpa, fui explicando que não era por conta minha, tentei ali, né, mudar a situação e deu tudo certo. Mas o SUS é bem complicado. Falta de materiais, às vezes a capacitação de profissionais, né? Então é bem difícil, muito. A falta de equipamentos. Medicamento. Muito. Eu tive uma experiência recente com colegas deles contando assim, de falta gases. Isso. E agulha, e foi tentar pegar a veia, a pessoa não conseguiu, nervosa, tal, quebrou ali e tal. E agora não tem mais agulha. Era a última. E até mesmo, não só em pronto-socorro, né, no Sistema Único de Saúde. Às vezes tem pacientes que eu atendo de baixa renda, né, que eles estão internados e eles precisam ir para casa. Então o hospital manda para casa e fala, SUS, procura o SUS. Mas, gente, a fila do SUS, que nem esse paciente Oswaldo, a família tá fazendo muitas rifas, graças a Deus tem bastante gente ajudando. Por quê? Tava esperando ainda a fisioterapia no SUS, tá lá na fila de espera. Pode ser chamado daqui 1 ano, 6 meses, 4 meses. Ele usa traqueostomia, não disponibilizaram sonda para aspirar, não disponibilizaram luva para aspirar. Mas, graças a Deus, eu tenho famílias maravilhosas, que o que sobra um pouquinho nós fazemos um montirão e a gente doa, né? Então faz uma corrente aí. Trabalho solidário. Não perde nada. Muito. Mas se for depender, porque principalmente das famílias que não têm convênio. Quando tem convênio, ele disponibiliza no ambiente domiciliar. Agora, se não tem convênio, eles falam, ó, tá de alta, procura o SUS. E aí? E o SUS? Até vir, o paciente já tá todo atrofiado, não tá com evolução, perdeu tudo que já tinha, porque até o fisioterapeuta vinha avaliar, ficou 6, 7, 1 ano aí na fila de espera. Imagine só como é difícil. É muito difícil. O Sistema Único
crônico de saúde tá de chorar. Só quem convive sabe. O particular já não tá muito bom, a gente... O particular já não tá muito bom. Esse é um outro ponto. Eu ouvi uma vez de um fisioterapeuta, não era dentro da tua área assim, de especialidade, ele falava que ele estava vivendo um dilema. O particular, ele não estava conseguindo muitos clientes e o convênio, que era o que trazia o maior volume, pagava metade da hora que ele gostaria de receber. Essa é a realidade mesmo? Tipo, o convênio não paga legal? Não paga legal. E outra coisa, determinados convênios, eles fazem o quê? Né? Determinadas clínicas que atendem convênio. Vamos lá, vamos entrar 10 pacientes para um fisioterapeuta. O que a gente faz, gente? Eu sou totalmente contra, viu? 10 pacientes, tá? Um com dor no ombro, o outro com dor no lombar, o outro com dor na cervical, o outro na torácica. Vamos colocar então choquinho em todo mundo, deixa os 20 minutos, tchau, obrigado. Como você vai atender? 5, 10 pacientes de uma vez? Se em uma sessão de 50 minutos você já fica doida porque você quer trabalhar um monte de coisa, né? Que você precisa trabalhar um monte de funcionalidade ali. O que você faz? Em 30, 40 minutos, não tem como dar atenção, 10 pacientes. O paciente, ele precisa ser tratado individualmente e não coletivo. Não existe isso. Eu sou totalmente contra isso. Porque como que você vai atender 5, vamos dizer 3 pacientes junto? São um diagnóstico diferente. Mesmo que tenha 3 pacientes com dor no ombro, cada um vai ter uma dor diferente, cada um vai ter às vezes um processo inflamatório maior, às vezes vai ter uma redução da funcionalidade menor que o outro, a força muscular de um pode estar aumentada, a outra diminuída. Como que você vai trabalhar? E convênio tá assim, né? Eu trabalho muito o nosso é diferente. O que acontece? Quando a família não tem condição, exemplo, vai ter alta do hospital, família não tem condição, né? É SUS. E a única coisa que precisa é de um advogado. Então são licitações judiciais. Então o que ela faz? Ela contrata um advogado especialista em causas judiciais e meio que processa ou prefeitura ou estado para ganhar, né, os direitos do paciente, que é materiais, a equipe, tudo. Entre 3, 4 meses o advogado consegue, tá tudo em mãos, né? Então daí, a hora que sai a licitação, o estado ou a prefeitura contrata uma empresa que chama Home Care e eu faço, né, ou outros profissionais faz parte desse Home Care que vai atender esse paciente. Daí sim temos qualidade nos atendimentos. Daí a gente vai atender individualmente e não coletivo. Não tem como você atender um paciente, né, da área da saúde em coletivo. Mesma coisa você chamar na fila lá do pronto-socorro, o médico mandar entrar 5 de uma vez. Consegue? Conversa. Se um não tá dando conta, imagine 5 de uma vez. Não tem como, é diferente. Por mais diagnóstico que seja igual, cada um vai se comportar de uma forma. Cada um vai ter suas diferenças. Não tem como. Eu sou contra. Eu entendo o que você tá falando, mas tem uma pergunta. É melhor ficar sem atendimento ou é melhor ser atendido coletivamente? Por exemplo, eu tô numa situação onde eu não tenho como pagar, não tenho dinheiro para pagar um particular e ser atendido com privacidade e toda a atenção ali no meu tratamento, mas eu tenho um plano de saúde aqui que me manda lá pra clínica que vai atender 10 pessoas. Eu fico sem? Porque... Não, vai nos 10 vai pessoas. Nos 10. Vai. Porque além de nos 10 pessoas, às vezes você pega um profissional muito bom, que ele não consegue dar atenção ali, mas ele passa orientações para casa, né? Então ele não consegue fazer as coisas ali, naquele momento, porque a demanda é muito grande de pacientes, mas ele consegue te orientar com exercícios para você fazer em casa também. Com exercícios que você não precisa comprar, mas exercícios básicos, Sim. né? De rotina ali que você consegue. É lógico que tudo depende de caso para caso. Isso. Uma pessoa que está ali em coma traqueostomizado Isso. é muito mais complexo. Até porque você não consegue juntar 10 pessoas numa sala só, porque tem que transportar, exigir uma estrutura. Mas eu, por exemplo, eu tenho uma má formação no joelho e eu nem morava aqui em Piracicaba na época. Fiz fisioterapia num lugar onde você falou 10 era pouco. Tinha uma galera. E era uma clínica do plano de saúde, né? Uma galera, assim. Era choquinho? Fazendo tudo. Começou com o choquinho, aquela lâmpada a luz infravermelho, depois foi fazendo exercício. Mas assim, eles até tinham uma organização, porque eles pegavam assim, numa parte da sala era quem tinha problema no joelho, a outra quem tinha problema no ombro, e aí eles meio que faziam uma divisão ali e organizavam o negócio. Mas tinha acho que umas 20 pessoas devia ter junto ali. Mas também não era uma pessoa só atendendo, tinha acho que umas 3. Né? Mas não dava atenção, mas passava o exercício, você vê que todo mundo fazia o mesmo exercício, né? Com cargas diferentes, vai evoluindo. E aquela máxima, né? Você errou o exercício, começou errado, você vai fazer errado até o fim, porque a pessoa, quando ela volta aqui... Que é o mesmo problema da academia, né? Se o cara não tem ali um professor, um personal, alguém dando uma atenção, corrija a
postura fica toda errada. Isso é. Então, entre sem e com, melhor você fazer, pelo menos não deixar de fazer, tá? Hoje... Cadê que eu trouxe um negócio aqui? Tem uma conversa, eu vi um post esses dias que tava falando de inteligência artificial para medicina. E aí o pessoal tava assim, cuide da sua saúde agora porque o seu futuro médico tá aprendendo medicina com IA. Você tem visto alguma coisa, algum estudo nesse sentido de inteligência artificial para fisioterapia, para medicina como um todo? Tem bastante coisa migrando aí, porque agora tudo é IA, né? Então, às vezes, tem até cursos, palestras que tem profissionais fazendo tudo no IA. Da hora que você vai ver, tem informações não totalmente corretas ali, viu? Tem informações, lógico, que tem muitas coisas que agrega muito a nós, mas tem bastante papo aí que vai vir muito inteligência artificial aí, principalmente para medicina. Na físio eu não vejo muito, né? Mas assim, na questão de medicina, tá começando agora esse papo, né? Então eu acredito que vai vir. Eu vi são estudos pontuais, né? De uma IA fazendo atendimento fazendo um diagnóstico de pronto-socorro, assim, ou de posto de saúde, que cheguei com essa dor, com esse ela já dá completo, né? E ela tem acertado mais do que o médico. Pra físio eu não vejo muito risco direto. Talvez passar um exercício mais simples ali. É uma profissão que talvez esteja salva. Talvez esteja salva. Toda vez que senta alguém aqui, a gente fica buscando. Será que a sua vai ser substituída? Só acho que não, porque... porque eu acho que a minha é um pouco mais... A pessoa porque não vai fazer sozinha. O meu precisa que nem da questão da medicina, né? Dependendo também. Prescrição de medicamento, tal, e pronto, né? O diagnóstico básico. Isso, diagnóstico, prescrição de medicamento, ok. E o meu precisa da mão na massa ali, né? Na atuação ali da reabilitação. Vamos lá, sentir realmente. Toque ali, né? Pra reabilitar. Eu acredito e eu espero, pelo amor de Deus, físio não. Talvez seja uma função que vai ter que ter o robô funcionando muito bem pra poder muito substituir. Então você tá salvo. Tomara. Thaís, a gente vê assim conversando com você e eu assisti um pouco do teu conteúdo nas redes, que você tem uma postura bem firme, bem consciente do que você quer e das suas ideias. Como que foi esse processo de como você sempre foi assim? Porque tem esse contraste. Você vê ela falando agora, ela é bem firme, decidida, mas você falou, eu queria fazer DM, cair na físio, no segundo ano eu já queria sair, se não fosse meu pai e minha mãe, eu não tinha ficado. Como que foi esse processo de construção da sua personalidade? Com as vivências, né, de atendimento, com as portas fechadas, né, com as barreiras aí, a gente começa a crescer muito na parte pessoal e a parte profissional. Eu sou uma pessoa muito direta, né? Se alguma família vem perguntar pra mim, Thaís, o outro físio fazia assim, tá errado. Eu sou direta e reta. Tá assim. Não é assim, não, é isso. Às vezes, muito acontece o quê? As famílias vêm, como precisa muito de técnico de enfermagem, a equipe toda, Thaís, fulano de tal vai vir fazer uma adaptação aqui. Nem contrate, porque em outra casa já teve problema. E o bom é que a família confia muito, 100% em mim. Agora, se é bom, eu falo, valorize esse profissional, que se você perder esse profissional, você tá na roça, né? E eu aprendi a ser assim, né, direta, porque antes, muitos profissionais, principalmente, aproveitavam muito de mim, né? Falava muito nas minhas costas, até hoje fala, viu? Mas não tem problema nenhum, não ligo. E eu comecei, fulano de tal falou de você. Daí eu ficava pensando, nossa, mas por que fulano de tal? O que eu tô fazendo? Mas não era porque eu tinha feito, e sim porque a gente tá crescendo na área, tá aparecendo, tá sendo lembrado, tá incomodando, disse tudo. Então hoje eu falo que os profissionais não gostam muito de mim aqui em Piracicaba, viu? Mas não tem problema, não ligo quem também. Quem tem que gostar é os pacientes, quem tem que gostar por conta disso, porque eu sou direta e reta. Isso eu fui aprendendo, né, com os desafios, com os obstáculos, com as pedras, durante esses 10 anos, né? E às vezes os próprios pacientes, né, eu atendo alguns idosos que eles trazem histórias, vivências, né? Tem uma paciente, a dona Maura, maravilhosa, né, que tem uma UTI domiciliar também, mas ela é super comunicativa, que ela mesmo me ensina diariamente, né? Às vezes eu chego lá revoltada, fulano de tal falou de mim, que não sei o que, não sei o que. Ela falou, e aí, Thaís, você tá falando de você? Deixa, né? Então deixa que fala, você tá sendo lembrada.
melhorada. Então isso eu fui construindo durante esses 10 anos de profissão, mas deu ser assim direta e reta faz uns 4, 5 anos que eu sou assim. Eu falo o que eu devo falar. Se eu não gosto, igual para as famílias, as famílias que me acompanham, provavelmente tem várias famílias me assistindo, elas falam, eu gosto de você da sua sinceridade, né? Eu gosto de você porque você fala isso, o que precisa melhorar. Às vezes a família tá revoltada com aquele profissional, eu falo, mas e os pontos positivos daquele profissional? Às vezes, você que não tá num dia bom, não é o profissional. Você vai questionar. Às vezes não é o profissional que não tá legal. Às vezes você que não tá num dia bom e criticando o trabalho do profissional. E graças a Deus, todas as famílias são maravilhosas comigo. Me escuta, tudo que eu oriento, tudo que eu falo, né? Então, assim, foram aprendizados nesses 10 anos de faculdade e vivência, de pós-graduação, de experiência profissional. São 10 anos constantes estudando, né? Estudando. São 3 pós, você falou? São 4 pós. Eu sou também pós-graduada em oncologia também. Caramba! Eu atendi uma pacientinha oncológica, como eu não tinha conhecimento nenhum, eu quis estudar um pouquinho mais sobre oncologia, né? E chegou um caso diferente, você faz uma pós. Eu gosto muito, gente. Se deixar, eu estudo diariamente à noite, é que eu não tenho muito tempo, mas eu gosto muito de estudar. Eu gosto sempre de dar o meu melhor, né? Eu me cobro muito até hoje de ser a Thaís fisioterapeuta e não mais uma fisioterapeuta na cidade. Essa é a exigência minha, né? Por isso que eu gosto de coisas muito certinhas. Eu gosto sempre de levar as melhores técnicas para os pacientes, sempre estou em curso, em congresso, sempre compro equipamentos novos para ser a Thaís fisioterapeuta e não aquela que vai lá, faz o stick e puxa, faz o choquinho e vai embora. E sim aquela que o paciente não andava, voltou a andar, o paciente que nunca nenhum profissional falou que ele iria tirar uma traqueostomia e ele decanulou. Então eu quero ser a profissional, aquela que eu gostaria de ser atendida, né? Que me atendesse, né? Então eu quero fazer a diferença mesmo na vida de cada paciente que eu tocar. Isso é forte. Quer dar uma coisa? Você tem alguma pergunta aí? Você dá uma levantada aí? Pode fazer a sua. Eu quero, você está falando dos atendimentos que você faz a domicílio, mas você tem a sua clínica própria também? Eu tenho o meu consultório que eu faço os atendimentos. Eu recebo muito no consultório famílias de fora da cidade, né? Então são famílias que não têm profissionais na cidade que eles trabalham. Da região aqui. Que eles moram. Então eles trazem os pacientes, né, os filhos até o meu consultório. Apesar que eu não tô conseguindo ficar muito no consultório, porque a demanda domiciliar é muito grande, né? Porque tem alguns pacientes que respiram usam traqueostomia e tem a máquina que eles respiram, que é o BiPAP. E tem alguns pacientes que são somente traqueostomizados. Então, eles conseguem ir até a clínica. Agora, esses que têm a máquina que eles respiram já não conseguem. Então, tem que ser a domicílio. Mas eu tenho o meu consultório também. E aí você atende sozinha lá? Você atendo não tem sozinho. Que... Nós temos, eu atendo praticamente numa clínica médica, né? São 12 salas. Então, a maioria são médicos de diversas áreas. Daí tem físio, tem fono, tem dentista, nutricionista, um advogado, né? Então tem várias áreas, mas cada um no seu consultório. Legal. Sim. Você comentou que foi aprendendo essa postura ao longo da tua jornada e com as dificuldades, com as pedras e tudo mais que foram aparecendo no seu caminho. Qual foi a maior dificuldade que você encontrou nesse processo, nesses 10 anos? A maior dificuldade, eu acho que era mostrar mesmo quem era a Thaís fisioterapeuta, né? Até se entender de quem você era como fisioterapeuta, quem você queria ser como fisioterapeuta. De quem eu queria ser, né? Porque assim, quando eu me formei, quando a gente se forma, né, 10 anos atrás, eu já tinha um pensamento diferente, mas eu não imaginava a profissional que eu iria me tornar hoje, né? Pelo 3º ano consecutivo, ganhei como a melhor fisioterapeuta da cidade, graças a Deus, né? Parabéns. Muitos me chamam, né, aqui em Piracicaba, fora de Piracicaba, para dar palestras, para participar que nem vocês em podcast, né? Então, eu falo que eu jamais imaginava me tornar essa fisioterapeuta que eu sou hoje, né? Lógico, com obstáculos, com pedras, mas com muita dedicação, porque se nós profissionais não tivermos dedicação, a gente vai continuar na mesma coisa sempre, né? Então, por isso que nós profissionais temos que buscar conhecimento, atualizações, para sempre nos darmos, né, o melhor para o paciente. Que a gente precisa, mas o paciente precisa mais, né, do que nós. Então, assim, eu falo que eu sempre levo de fazer a diferença mesmo na vida de cada paciente, de honrar pelo seu trabalho, né? E eu jamais mesmo, às vezes eu coloco no Instagram, eu jamais imaginava, né, se tornar
a profissional que eu sou hoje. E agradeço todos os dias a minha mãe. Porque se não fosse minha mãe ter sentado comigo no segundo ano Lá de atrás. faculdade, lá atrás... Já não... Sabe lá o que Não. seria Thaís Rodrigues hoje. E quando Tinha eu me mudado pra formei, né, a minha maior dúvida foi assim, me formei agora, o que eu vou fazer? Como que eu posso fazer para captar paciente? Ninguém me conhece na cidade, né? Que foi que eu atendi meu primeiro síndrome de Down. Mas eu sempre fui sincera desde aquele dia. Falei que eu era recém-formada, que eu não tinha tanto conhecimento, mas eu ia buscar o máximo para me dar, né, nas evoluções do paciente. Mas eu acho que a dedicação muda muito. Você se dedicar. Qualquer paciente, por mais que às vezes tem pacientes iguais, com o mesmo diagnóstico, igual eu já falei, cada um se comporta de uma forma, cada um tem uma avaliação diferente. Se precisar buscar um profissional que tem experiência mais que eu na área, eu tenho que ser humilde, falar eu não sei. Isso que os profissionais aqui não têm, humildade. Eles preferem criticar o outro profissional, porque a luz do outro está brilhando mais do que vir pedir ajuda. A campanha política. Eles preferem fazer errado e não dar o braço a torcer do que reconhecer o erro. Reconhecer o erro e falar, eu tenho um profissional que é especialista em decanulação, eu vou passar o contato. Mas não, ele quer isso. Mesmo que o paciente tenha potencial de decanular, retirar a traqueostomia, daqui 3 meses, ele prefere ficar 1 ano com o paciente. Eu não vejo a hora de dar alta pro meu paciente. Eu quero trocar de paciente. Tá exatamente o contrário do que você prega. O propósito a desumanização da saúde. O propósito, ele não é tem ali... profissional. Ele não é um caixa eletrônico, né? O propósito é você colocar ele pra rodar. Vamos ficando. Gente, não é assim. Eu não vejo a hora de dar alta. Contrato vitalício de... Não é um caixa... Todo mês tem um pagamentinho ali, melhor ele doente aqui constante. É o que eles pensam, nisso aqui só. Eu já quero dar alta. Começo a atender um paciente traqueostomizado, já faço os testes. Vamos começar a adaptar a válvula de fala, vamos tentar ocluir, que eu já penso em decanular. Decanulei, dependendo do paciente, se for só físio-resp, acabou a físio. Decanulou, acabou a físio. Fico 1, 2 meses depois só e acabou. Eu já quero dar alta, porque daí eu quero um novo paciente, uma nova patologia. Entrar, tocar na vida de outro paciente. Infelizmente, o profissional não pensa assim, né? Então, por isso que incomoda muito esse meu jeito na cidade, né? A Thaís fisioterapeuta. Não acredito que é a Thaís que tá atendendo nessa casa. Não sei o quê. E a família comenta comigo. Fulano de tal veio aqui e falou do centro CC. Eles acham que ninguém comenta comigo, gente. Todo mundo comenta, até os mesmos, às vezes, os outros profissionais que trabalham na mesma casa ou que me conhecem, eles falam, fulano de tal. Falou, você, Thaís? Falei, pode falar, gente. Eu adoro, porque daí envolve mais meu nome na cidade. Fica mais conhecida ainda. Fica mais conhecida. Thaís, eu tenho uma pergunta aqui que vai... Na minha cabeça eu falei assim, não vou abordar esse tema, mas Alguém mandou. O Wilker mandou aqui, ele perguntou, Thaís, como foi sua experiência na política? Tinha alguma expectativa? Olha, primeira vez que eu me candidatei, né? Não queria entrar na política, né? Eu tenho uma visão, totalmente diferente da política, né? Política é isso, aquilo, né? As pessoas... Só gente ruim? Isso. Quando eu coloquei, que eu fui convidada, né? Por uma amiga muito especial, que agradeço, porque foi uma vivência, né? Maravilhosa. Experiência maravilhosa e coisas também ruins, tá? Mas tudo bem, fiquem off. Agradeço. O que é ruim fica de aprendizado. Né? Aprendizado muito. O que eu falo que quando eu postei que eu iria ser candidata, todo mundo, não, pelo amor de Deus, você vai se juntar e vai ficar igual, vai se tornar igual. E primeira coisa que eu pedi foi para Deus um direcionamento mesmo, porque se fosse para eu entrar, ia ficar difícil, porque eu ia lutar pela população, porque eu sou, igual vocês estão me conhecendo hoje, eu sou direto e reto, o que eu tiver que falar, eu ia ser até expulso, eu acho que de lá, viu? Que eu não ia aceitar coisas, eu iria brigar pela população, pelo direito, ainda mais que a minha bandeira é a saúde, né? O que mais está precisando na cidade, o que tá mais difícil, né? Eu atendo muito em comunidade, então tá dificílimo, mas foi um aprendizado muito grande, gostei muito de ter participado, né? Igual eu comentei com vocês, né? Antes da gente iniciar aqui, eu não tive muito tempo de sair
na rua, né? Algumas Porque pessoas me apresentam por quê? Tava cuidando Porque eu dos não pacientes. eu não ia deixar, Paciente para os poder. meus pacientes por conta da questão política. Prioridade. Então a gente ia migrando, né? Dependendo dos bairros que eu já atendo, eu ia entrando, conversando, olhando. Se você entrar no meu Instagram, quase não tinha coisa crítica, viu? Porque eu queria olhar no Cara a olho, cara. mostrar quem era a Thaís, fisioterapeuta, candidata a vereadora na cidade, né? Que você olhando no olho, você passa confiança. Muito mais. Por quê? Eu não queria mostrar a minha proposta somente, eu queria ouvir qual a necessidade da população, né? Por mais que a gente, né, eu fiz um estudo das maiores necessidades, principalmente na saúde, né, que a minha bandeira foi a questão de saúde, inclusão e deficiência, né? A gente faz um levantamento do que está precisando das melhorias, mas eu escutei cada pessoa que eu fui fazer, né, a me apresentar, quem era eu, qual era a minha expectativa se eu ganhasse como vereadora. Então, assim, a falta de você olhar no olho e escutar e não prometer somente, você precisa escutar, porque aquela população, aquelas pessoas sabem o que está precisando, elas sabem o que elas passam diariamente, né? Então, elas sabem o que elas precisam melhorar no seu bairro, então a gente precisa escutar mais. Gostei bastante, né? Foi uma experiência incrível, né? Conheci pessoas maravilhosas, né? Então, assim, pela primeira vez como candidata, até eu me surpreendi, né? Pensei que eu ia dar uns barraco-baco, né? Ser direta e reta, mas eu consegui me segurar. Segura ser política. Mas bastante coisas eu falei, até mesmo hoje, né? Graças a Deus eu tenho algumas portas abertas que eu já chego, né? E falo direto com a parte política ali, né? Para mudanças, dou alguns conselhos, para a gente sempre pensar na população e não somente no nosso bolso, tá? Então a gente tem que escutar e não prometer muito. Só sair falando. Isso, porque falar até papagaio fala, né? Quero ver na hora de agir, né? Então a gente precisa escutar as necessidades da população. Mas foi uma experiência muito boa. Tenta de novo no próximo? Tento de novo, vou. Mas agora eu vou pra ganhar, hein? Pra fazer a diferença. Agora eu já sei os pontos que eu errei, né? Os pontos que eu vou melhorar, né? Mas eu quero, igual eu sempre falo, pra fazer a diferença, não por isso. Porque eu não vou deixar de atender também os meus pacientes pra ficar só na política, né? Porque eu quero fazer a diferença. Por ouvir e vivenciar os casos, porque eu atendo muito pacientes de baixa renda, a maioria meus são de baixa renda, não são ricos, né? Que tem que processar, que tem que correr atrás, que a gente faz vaquinha, que a gente faz mutirão para conseguir. Então eu sei as necessidades que realmente precisa ser mudado. Então, bora que bora. O próximo já vai. Como eu comentei do Instagram, eu sei que a área de saúde normalmente é bem chatinha com essa questão de divulgação, né? Limitações. Muito. Como que é o teu processo no Instagram? Ele te ajuda mais ou te atrapalha por receber essas críticas? Não sei se você já teve problema com conselho. Foi cancelado. Foi cancelado no meio dos fisioterapeutas. Eu não sei como é a regra do conselho de fisioterapia. É conselho também, né? Conselho. Se o conselho restringe muito a divulgação do seu serviço, não tem muita intenção de saco. Não, até mesmo na época da política, né, o diretor do conselho de fisioterapia deu um apoio muito grande para nós, né? Ele gravou o vídeo apoiando nós e mostrando realmente a diferença que seria para a cidade. Mas eu nunca no Instagram recebi crítica, graças a Deus, assim. Até mesmo eu uso muito o Instagram para mostrar o meu trabalho sendo diferente, fazendo a diferença, né? E não sendo mais um profissional aí, vamos levar e acabou. Não, e sim fazer realmente a diferença ali. Mas o Instagram eu trabalho de forma como mostrar o que um fisioterapeuta faz, a minha área que muitos não conhecem. A maioria fala, nossa, mas UTI, paciente de UTI, mas não tem que ficar na UTI? Muitos falam, nossa, mas esse paciente não tem que estar no ambiente de hospital? Não. Então eu uso o Instagram para divulgar, né, conhecimento, que eu dou cursos, mentorias para famílias fora da cidade e o conhecimento mesmo através da minha profissão. Nunca, graças a Deus, nunca tive crítica. Não. O pessoal não pega tão pesado igual os contadores, então. Não, Insta não. Capaz que eles falem por trás mesmo das então, costas. hoje que eu vejo, o Instagram
né? Não, o próprio conselho e os profissionais denunciando, né? Porque tem, principalmente na área de saúde, tem muita restrição. Uma vez eu tive uma denúncia, que eu já até sei imagino de quem seja, né? Não que sei porque eles não falam, sobre divulgação de imagem de pacientes, né? Mas eu sou tão esperta, né? Mais do que quem denunciou. Todos os meus pacientes que eu posto fotos são todos autorizados legalmente por escrito. Ali. Termo de consentimento de imagem, direito de imagem. Todos assinam papel com RG, CPF e todo ano a gente renova, né? Então quando ligaram pra mim, denunciaram tal, entrei nas suas redes sociais, primeira coisa, quer que eu te mande agora todos os termos de consentimento de imagem? Você tem? Falei, tenho já. Mandei na hora, já encaminhei um e-mail. Nunca mais falaram nada. Por quê? Porque você tem um termo de consentimento. Todos estão autorizados. Nenhum paciente que eu falo aqui ou que eu divulgo em redes sociais evolução é contra ali. Todos são autorizados, né? Quando é de menor, os pais autorizam. Quando de maior, eles mesmos assinam a folha dele. Então, todos ok. Única coisa, assim, nesses 10 anos de profissão. Não é que não pode, só tem que fazer direito, né? Tem um processo, uma burocracia ali. A hora que ela me ligou, que ela já falou pra mim, eu falei, na hora, ela começou a falar de imagem do Instagram, eu falei, eu tenho todos os termos, você quer? Dela, você tem? Eu falei, tenho, já tô encaminhando. Falou no telefone, no telefone eu já fui encaminhando. Ela, não, tudo bem. Até mesmo ela falou, deve ser alguém que tá com pirraça com você. Eu falei, provavelmente. Tá incomodando. Tá incomodando. Normalmente, por mais que a saúde tenha todo esse peso, é um mercado, né? Então tem a concorrência. Concorrência, Bom, o cara faz medicina por conta do dinheiro. Por conta do dinheiro. Mas a pessoa não quer fazer o que você faz. Eu durmo 4 horas por noite, 5 horas máximo. Meu primeiro paciente é 6 horas da manhã. Hoje eu consegui acabar um pouquinho mais cedo pra estar aqui, né? Então, eu trabalho até 8, 9 horas da noite. Chego em casa e estudo 2 horas por dia, todos os dias. Né? Faço a revisão, ou estudo, às vezes eu concurso. Vou dormir lá pras 11 e pouco, meia-noite, né? Então, assim, eu durmo máximo aí 5 horas, né? Eu falo que eu sou assim. Eu escolhi ser assim, né? Não é que, ser fisioterapeuta vai ter que trabalhar tudo isso. Não. Eu escolhi essa demanda, né? Ainda bem que minha esposa, ela é da área da saúde, né? Ela trabalha no resgate e ela me apoia muito, né? Por ela ter essa rotina também, que ela trabalha 12 por 36, um dia sim, um dia não, apesar que semana passada, essa semana tá a semana toda. Então, ela me apoia muito, né? Eu falo que esse apoio de trabalhar, e ela entende, porque chegou às vezes de madrugada eu ter que ir na casa do paciente porque a máquina parou de funcionar e ela, não, eu vou com você, vamos, mesmo ela precisando acordar às 7 horas da manhã para estar no trabalho, e vai mais uma vez, tendo uma pessoa do seu lado para te apoiar, né? E eu agradeço a ela por conta disso. Essa era uma pergunta que eu ia fazer, porque é igual tem uma máxima que médico só se relaciona com médico porque é uma rotina muito puxada, né? Então ter uma pessoa do lado que também compreende, também vive essa realidade faz mais toda a tranquilo, diferença, né? Sim, porque às vezes, né, compreende já melhor, deixei né? de viajar, de folgar, Você por tira trabalhar. Férias é bem difícil, uma vez viu? a cada 10 anos, então. Olha, férias, até mesmo eu tava falando esses dias Desde pra que eu me formei, ela. acho que eu não sei o que é isso, né? Quando eu voltei da Argentina há 2 anos, não tive férias, né? Eu já cheguei a trabalhar 6, 7 meses sem folga. Por quê? Porque se eu não atendo, eu tenho que colocar uma pessoa para atender. Não pode deixar sem atendimento. Tem paciente que eu vou 3 vezes ao dia atender, de segunda a segunda, né? Essa que teve a parada. Então é 3 vezes ao dia, às 6 da manhã, 1 da tarde e às 6, 7 horas da noite. Então eu não posso deixar sem atendimento, porque ela depende de mim. uma pessoa que tem o seu perfil também que consiga... E eu tenho um amigo, né, quero agradecer o Geraldo, né, que tá até no hospital porque a mulher dele teve nenê. Gratidão, Geraldo, pelo companheirismo aí, né, profissional, porque ele me salva sempre. Às vezes tive uma intercorrência num paciente e tá ele ali. Eu ligo, Geraldo, pelo amor de Deus, me socorre no paciente que eu tô aqui em outro paciente, não vai dar tempo de chegar no outro. Senão daí atrasa todos. Não, Thaís, pode deixar, eu vou. Então ele é muito top. Ele me ajuda muito. E as famílias confiam também, porque fui eu que indiquei. Acabou já criando esse laço também. Então acaba que tendo uma pessoa do seu lado que compreende, né? Lógico que às vezes, né, eu falo que a gente precisa folgar, a gente precisa ter um descanso, principalmente mental ali, né? Mas assim, ela me entende perfeitamente. É por ela ser da área também, dessa rotina muito exausta. Às vezes eu chego e falo, meu Deus, ela fala, ai, vamos jantar? Lida eu falo, com não, pelo amor de Deus. vocês duas, né? Ela é pior. Imagine a conversa
conversa na janta sobre como foi seu trabalho hoje? Então, hoje... sabe aquele paciente que você resgatou? Eu tô atendendo ele hoje. É isso. Acontece. Muito. E o que acontece? Ela trabalha no resgate de rodovia, pior ainda. Meu Deus. E assim, tá vendo? Você fala isso, eu já olho e falo, eu não faço isso, mas por dinheiro dela, eu falo que a parte psicológica dela é muito mais do que eu. Só que às vezes ela fala, Thaís, eu tô acostumada a lidar com um óbito ali, mas eu não tô acostumada de atender uma criança e ver aquela situação delicada da criança. Olha como que é as coisas. E é um sofrimento diferente, né? Porque ela já vai preparada pro óbito, mas ela não tem aquele vínculo e veio a óbito. Também é difícil. E ela sofre muito comigo também, porque às vezes, dependendo dos pacientes, tem aniversário, tem festinha e sempre eles convidam. Ou às vezes eles querem conhecer ela vai no atendimento, né? Porque a gente sempre comunica, vê fotos, essas questões. Ai, traga a Rafa aqui que eu quero conhecer ela. Daí ela vai. Então ela, né, também acaba criando vínculo. Cria vínculo. E ela sofre junto comigo. Porque às vezes o meu paciente não tá bem, tá hospitalizado, ou veio a óbito, e ela sofre também junto comigo. Como vocês lidam com isso? Psicólogo? Quando eu não tô bem, eu procuro ajuda de outro profissional, de um psicólogo, né? Eu tive uma perca muito grande de um paciente, final do ano, em outubro, né? A Rafa, ainda que foi a minha... Eu falo que tudo ali no momento do óbito do meu paciente, porque a traqueostomia dele foi feita a troca no ambiente hospitalar. E em casa ele falava, né? Tava com 18, ia completar 18 anos, o André. E do jeito que ele veio ao óbito foi muito forte, né? Porque ele teve um rompimento da artéria do pescoço e teve uma hemorragia muito grande arterial no quarto, Nossa. Né? A hora que eu cheguei, em casa, eu fiquei transtornada. E ela, como tá acostumada, só que ela também já conhecia ele, já tinha um vínculo, ela fez tudo. Eu lembro que eu tentei ambuzar ele já estava em óbito, tentei conversar com ele, tinha muito sangue, muito sangue. O médico de SAMU chegou, ficou parado, estacionado, porque foi assim uma cena muito triste, Eu já saí correndo depois para tentar conversar com a mãe, que a mãe também estava desesperada, e ela limpou o quarto inteirinho dele, ela limpou ele inteirinho, né? Não deixou ele com uma gotinha de sangue. Então, assim, naquele momento ela também fez toda a diferença. Mas a gente precisou procurar ajuda dessa parte psicológica, porque foi uma cena muito forte. Só de você falar, muito forte. Tentando abordar. Era muito assim, coágulos de sangue. Porque imagine, a veia já sai sangue, uma artéria pirra, né? Jorra sangue. Então foi uma cena que ficou muito... Hoje, graças a Deus, com muito diálogo com a psicóloga, eu consigo falar com mais calma, né? Mas foi muito. E meu primeiro paciente traqueostomizado. Fazia 9 anos que eu estava com ele. Caramba. Não tem vínculo. Não tem como não criar grande, vínculo, não né? tem como. Às vezes o psicólogo, né? Minha psicóloga fala assim, Thaís, é muito amor. Eu falo, vamos mudar de assunto? Por favor, senão eu vou brigar com você. Thaís, você lida com a morte, lida com pacientes graves. Você sabe que daqui 1 minuto pode vir a óbito, daqui 1 mês, daqui 1 ano. Você precisa se preparar. Vamos mudar de assunto que eu não estou preparada. Eu falo pra ela, e não quero estar preparada. Eu brigo às vezes com ela, porque eu não consigo estar preparada. Ela mesma fala pra mim, toda vez, você precisa estar preparada. Mas quem tá preparada pra perder alguém que você goste? Ali, alguém que você tá com vínculo? Alguém que você atende todos os dias, 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia? Ninguém tá preparado. Ai, você não pode pegar muito vínculo, levar problema pra sua casa. Gente, eu sou assim, eu sou muito amor, não tem como. O paciente tá ruim, eu vou visitar ele lá no hospital. Ele tem que aguentar eu até no hospital, se ele ficar internado. Eu chego lá, cheguei, Thaís, você aqui, tô aqui, tá tudo bem? E brigo com os profissionais também do hospital, porque eu quero ver fazendo as coisas certas lá. Acho que é por isso que o pessoal tá fica um pouco bravo. Eu chego lá, lógico que eu vou disfarçada, né? Vou de roupa branca, mas quem vê, ninguém conhece eu, né? Pelas tatuagens. Aí lá chegou a física, a hora que, dependendo do profissional ver, eu acho que penso, Senhor, lá vem essa insuportável. Daí eu falo, e aí, já aspiraram você? Mudaram você de decúbito? Deixa eu ver que medicação que tá tomando aqui. Tá tudo bem? Tá tudo certo? Mas é de mim isso, então eu não consigo. Eu sempre falo pra psicólogo, não consigo diferenciar. Sair da porta, do portão ali, esquecer o mundo, não consigo. Eu chego em casa, compartilho com a Rafa. Ai, Rafa, nossa, o paciente não tava bem. Ela fala, calma, Thaís. Daí a gente já conversa, ela já me ajuda muito também. Ela é minha psicóloga também particular. Não remunerada. Ela escuta muito. Então, assim, eu sempre procuro ajuda, né? Porque o profissional da área de saúde precisa
imagina. né? Nossa, lidar com esse tipo de Precisa da situação. parte emocional estar muito equilibrada ali. Eu acho que não se compara, mas até o próprio psicólogo, ele tem que ter um psicólogo mestre. E até brinco que é um esquema de pirâmide, né? Que um psicólogo tem dois... Porque assim, ele também vai absorvendo toda aquela carga, se ele não tiver pra onde descarregar, ou não tiver uma cabeça muito assim que... E às vezes eu chego pra contar coisas, ela fala, meu, como você consegue? Eu falo, por isso que eu tô aqui. Por isso que eu tô aqui pedindo ajuda pra você. Como eu consigo? Nem eu sei como eu consigo determinadas coisas ali. Aí ela fala, deixa eu marcar com o meu psicólogo aqui. Falar disso. Porque tem coisas que... Não tem jeito, né? Envolve muita parte psicológica, mental da gente, né? Fica muito No afetada. fim, são seres humanos cuidando de seres humanos. Não tem... Eu queria voltar um pouquinho, né? Hoje você já tem um grande relacionamento e imagino que venha muito paciente por indicação, e aí todos os casos que você está contando, muita coisa deve ser... São pessoas que realmente gostam e confiam no seu trabalho, e a indicação é o melhor negócio para se vender qualquer coisa. Mas e no começo? Você falou, tive meu primeiro lá que falei para as pessoas, para a família, eu acabei de me formar. E como foi ganhar mercado, ganhar confiança, vender o seu serviço, né? Assim, em termos comercialmente mesmo, como que você fez isso logo no começo? O meu primeiro paciente, né, quando eu me formei, eu comecei a conversar com alguns profissionais que faziam 1 ano, 2 anos, estava formado já, eles indicaram alguns home care para cadastrar os currículos, né? Então foi que eu mandei o meu currículo, né, que eu tinha acabado de me formar, mas eu não tinha nenhuma pós-graduação, e daí os home care começou a entrar em contato comigo, e daí indicou esse primeiro paciente, né, com síndrome de Down, e daí eu comecei a trabalhar, e a mãe começou a postar nas redes sociais dela, né, a físio fazendo, meu filho começou a andar, começou a marcar eu, que daí que eu fiz o meu Instagram profissional, daí lá eu comecei a compartilhar, né, então a mãe do Miguel conhecia a mãe de fulano de tal, que era uma vizinha que precisava de físio, daí eu comecei a atender a vizinha também, a nenenzinha da vizinha, então eu falo que hoje todos é por indicação. Tudo foi indicação, né? Legal. A maioria dos pacientes que estão lá na UTI, a mãe, irmão, pai, já entra em contato. Thaís, meu filho tá aqui na UTI, não tem previsão de alta, mas me falaram muito bem de você. Acabei de entrar nas suas redes sociais, sem eu ter passado, viu? Porque a turma passa. Alguém passou. Sem eu ter conhecido você pessoalmente, já tô acompanhando e quero você como fisioterapeuta do meu filho. Daí eu vou lá no hospital, né, pra pessoa me conhecer, pra eu avaliar lá, mesmo ele não tendo alta, eu vou fazer uma avaliação gratuita, né, pra passar confiança, né, e conhecer o paciente, pra quando tiver alta, essa família me indicar para essa empresa que vai cuidar, ou for particular, né, eles entrarem em contato comigo. Mas o primeiro paciente... Eles podem solicitar para a empresa quem eles querem. Os profissionais. Isso é legal, porque Ele normalmente pode eles mandam escolher. Qualquer um. Né? Não, quando é home care e tem uma empresa determinada que vai assumir aquele paciente, ele pode falar assim, eu quero a Thaís como fisioterapeuta. Daí a empresa vem, passa o valor, a gente tenta negociar, né, o melhor valor e consegue atender o paciente. Mas vamos dizer, 99% de indicação da família eles conseguem, né? Porque eles até preferem, porque até captar profissional, não sabe se aquele profissional é bom. E a família indicando, já sabe que não vai ter dor de cabeça. Um problema a menos, né? Que nem eu tô com uma paciente que eu pedi um reajuste no valor da empresa, eles não quiseram, né, fazer o reajuste. Então eles estão ouvindo da família todo dia. A família já foi lá, brigou, fez barraco-baco. Não adianta eles sentar comigo, conversar, isso, aquilo, Thaís, é assim, vamos conversar assim, tal. Às vezes eles preferem que as famílias dê barraco do que querer um profissional que a família já tem confiança. Mas 99% as famílias escolhem os profissionais por indicação. Isso é bom. E graças a Deus, hoje, no ambiente hospitalar, muitos me conhecem, né, por atender esses pacientes, né, principalmente a enfermagem. Mais uma vez, né, eu quero agradecer a equipe de enfermagem que me indica, que sempre tá junto comigo nos atendimentos, porque eu não sou nada sem a enfermagem. Falo de boca cheia, eu, Thaís, fisioterapeuta, não sou ninguém, porque meus pacientes respiram por máquina, meu paciente precisa tirar do leito. Como eu vou segurar um BiPAP, segurar o paciente, né, sozinha? Não tem como. Então, eu devo muito ao apoio da enfermagem, né, ao apoio ali, aos incentivos, a eles me ouvirem, às vezes eu chego estressada, eles falam, calma, Thaís, respira, vamos lá,
conversar. E as próprias indicações, porque uma casa está atendendo um paciente, tem um técnico que já me conhece e comenta com a família. Eu conheço uma fisioterapeuta que trabalha assim, assim, assim. Daí a mãe entra em contato comigo. Então quero agradecer a todos os profissionais, né, que trabalham comigo em todas as casas, que me conhecem. Gratidão, viu, pela confiança. E as famílias também, pacientes, né, que confiam totalmente no meu trabalho, né. Isso é muito bom. Muito bom. Eu não sabia que existiam essas empresas de home Home care. care também não. Minha esposa, ela gerenciou um home care por uma situação grave da minha sogra. À distância, porque minha sogra mora em Cuiabá, a gente mora aqui, né? O André era de Cuiabá. André... Família Pompermaia. De sobrenome eu conheço. De Cuiabá. E aí, né, pandemia, minha sogra pegou, ficou gravíssimo o caso dela. O médico falou, vá pra casa, se você ficar aqui vai ser pior. E aí minha esposa gerenciando, contratando enfermeira, fazendo turno, foi contratado também um fisioterapeuta respiratório. E ela, dias e dias. E fica doida. E manda vir oxigênio. Era 3 tubos de oxigênio por dia, sei lá. Aí vai. E minha esposa no telefone aqui, o pessoal rodando lá e ela acompanhando, uma loucura. E às vezes o profissional não vai, falta. Não, as enfermeiras davam cano direto. Muito, daí fica sem atendimento. Imagine. Só que não ficava porque as que estavam eram responsáveis, aí tinha uma outra nova ali que. E aí não entregava a guarda, né? Coisa de militar. Não passava o turno. Não passava o turno. Não deixava descoberto o setor. E ficava sem ninguém, mas nossa, era um desespero. Quando não faltava, né? Conseguir alguém de última hora, né? Mas foi loucura. Mas é exatamente isso que você está falando. São os profissionais, fisioterapeutas. Isso, é uma equipe toda. Nós trabalhamos com médicos, né? No ambiente domiciliar hoje, nos meus pacientes, médico, pediatra ou neurologista, fisioterapeuta, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, nutricionista, enfermeiro, psicólogo para a família. Temos a terapeuta ocupacional, que eu já falei, dependendo do paciente, tem a aula, a professora que vem, né, no ambiente ali domiciliar para dar aula. Daí tem os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, os responsáveis. Então, não é só o físico. Muita gente. Tem uma equipe toda por trás do paciente para poder ter essa evolução, né? Não demanda só ou do técnico ou do físico. É uma equipe toda, cada um atuando na sua área. Não tem jeito, né? E você não pensa em montar uma equipe sua, não com home care, mas focado na fisioterapia, nesse trabalho? Você acredita que todo mundo fala isso? Você vai ficar maluca sozinha. Olha, já tô ficando louca, viu? Talvez mais 10 anos pega. Você ainda é humano, querendo entrar na política. Meus próximos aí objetivos, né? Que nem meu consultório tá ficando muito pequeno, né? Então eu quero Onde montar é o consultório? ali na Joaquim André. Chama Clínica Clarisor Center, né? Então assim, tá muito pequeno lá. É um consultório menor. Então agora meus próximos passos aí é montar minha clínica com várias salas, né? E eu colocar pessoas para poder trabalhar. E eu quero também dar os treinamentos lá, né? E muitos me falam, Thaís, às vezes as famílias me mandam mensagem, Thaís, fulano de tal indicou você. Eu falo, não tem horário. Tem alguém para indicar? Não tenho também, porque eu não tenho para indicar. Eu não vou sujar o meu nome. Eu só indico se for profissional bom. E aí não você for, treinando... vai falar, Thaís indicou. Daí eu fico falada, exatamente. tô fora. E eu treinando profissionais, né? Mais ou menos nível, no do seu meu padrão. perfil, das técnicas que eu trabalho, né? Do jeito que os pacientes precisam, demanda muito dos atendimentos. Eu consigo estruturar uma equipe. Sim. Então, o meu próximo passo é esse aí. E muitos me falam, Thaís, monta uma equipe que seja como se fosse 10 Thaís, né? Mas vamos aí, estamos pensando, porque dá trabalho. Para de pensar e põe no papel. Tira do papel e põe ação. Preciso. Deixa eu fazer um bate-bola aqui com a Thaís. A gente já tá também... Respostas rápidas? Respostas rápidas. Claro. Eu acho que é sua carinha esse finalzinho aqui. Um livro que você leu e marcou muito, assim, na sua jornada. Um livro que eu li? De qualquer assunto. De qualquer assunto. É que se indicar de medicina a gente não vai ler. Se quiser de fisioterapia. Tem eu não lembro agora o nome, mas vários livros da autora Ana Cláudia Arantes. Eu amo sobre cuidados paliativos. Se um dia... como que é?
Quer pesquisar aí? Pesquisa aí, doutora Ana Cláudia Arantes. Achei Eu já falo. ela. Antes de morrer. Tem vários aqui, nossa. Vai falando. Vai falando pra mim. A morte é um dia que vale A Pena Viver. a pena viver. E esse é um top. Eu amo os livros dela. Ela é uma médica especialista em cuidados paliativos. Ela tem assim um perfil meu de humanização, né? Eu falo que o meu sonho é conhecer ela. É que faz tempo que ela não veio pra São Paulo dar palestra. Ela da onde? Hã? Da onde? Ai, não lembro agora da cidade que ela é. Mas ela veio faz, se eu não me engano, 2 anos pra São Paulo dar palestra. E ela tem vários livros que ela conta de tem experiências. E eu comprei um kit de 3 livros. É os 3 que eu falo que faz total diferença. Qual que é os outros? Os títulos, esse tem um combo aqui de 3 livros, Eu que acho que é esse. A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, Isso. Histórias Lindas de Morrer. Morrer, Pra Vida Toda Valer a Pena Viver. Isso. Então, esses 3 livros é assim, mudar o seu pensamento. É Isso. valorizar a morte. E são né? livros de experiência dela, de paciente dela, ou Isso, história? não, é a romance? experiência dela mesmo com os pacientes. Então, assim, ela mostrar que realmente vale viver cada minuto, né? Então, assim, se você vê, os livros, esses 3 livros que você falou, eu falo que eu levo e releio sempre. São 3 livros maravilhosos. E ela é uma profissional, uma médica encantadora. Vai pro nosso Ela é grupo. humana em todos os aspectos. Vai pro nosso grupo aqui, Store Maravilhoso. Livros. É, lindo, lindo. A gente tem um grupo aqui que é todo o time da Store. A gente Ela é vai muito humanizada, então é esse indicando ali. legado Legal. que eu levo também, da humanização. Por isso que eu me identifiquei muito nesses livros. Vamos lá. Um conselho que você nunca esqueceu. Um conselho: a não desistir. Eu falo que a não, por mais obstáculos e pedras, a nunca desistir, independente, né? Eu tenho uma paciente que quando eu fui falar minha primeira pedra ali de crítica profissional, né? De pessoas, outros profissionais criticando o trabalho meu, ela veio já ao óbito há muitos anos atrás e ela falou, não desista, né? E a gente teve um diálogo um dia antes do óbito dela, e ela falou praticamente a sessão inteira isso, né? Ainda ela falou assim pra mim, eu vou te dar um conselho, vai ter muitas pedras, mas o único objetivo seu é não desistir, né? Porque, e ela falava assim pra mim, eu sinto você diferente. Uma senhorinha de 90 anos, né? Em fase terminal também de cuidados paliativos. Um sítio lá em Saltinho, que eu atendia, pegava 5 quilômetros de terra pra poder atender ela. Uma família maravilhosa. E ela sempre falava, por mais obstáculos tenha, portas fechadas, nunca desista. Porque às vezes as coisas ruins que você também passou, porque às vezes a pessoa acha que a gente só tem momentos bons, né? Mas ninguém sabe também que as coisas ruins que você teve, essas portas fechadas, essas pedras, foi como experiência para você a não repeti-las, né? E a poder atravessar essa porta. Dar um chute aí nessa porta e falar, bora, bora. Ergue a cabeça e não desista, por mais obstáculo tenha, tá? E até dar valor para as portas abertas também, né? Eu falo que eu dou às vezes valores também às fechadas, porque aprendizado, para eu não repetir com aquele erro e para eu lá na frente falar, nossa Deus, obrigado, porque eu passei por aquilo, mas eu não desisti. Eu fui forte, pensei que eu ia desistir, mas eu venci, porque se tivesse coisas, né, que nem primeira desistência no segundo ano de faculdade, se eu tivesse falado, não mãe, não quero, chega, não é isso para mim, não quero estudar, eu teria desistido, né? Teria acabado ali. Acabado ali, e eu não seria hoje quem Já eu sou. começou ali, não Já. desistindo. Isso. Uma gafe que virou aprendizado. Uma gafe que virou aprendizado. Tem alguma situação inusitada que virou um aprendizado muito significativo? Você virou Marília Gabriela agora, né? É que vem Gafe. cada roteiro vem de um jeito e esse aí ficou muito bom. Eu acho que não, que eu tô Não lembra assim, de nenhum? tem uma... Eu tô pensando, Falei algo que não devia. eu já perdi cliente por conta de política, então eu parei de falar de política com alguns clientes. Eu falo que assim, gafe não, mas às vezes por eu ser direta e sincera, tem pessoas que se afastam de mim por conta disso. Que tem pessoas que não gostam de ouvir a verdade, tá? Não tá nem preparada pra isso. Não estão preparadas para ouvir verdade. Então, assim, tem pessoas que afastam de você por não querer e não aceitar as verdades. Mas não tô nem aí também. Segue a vida. Segue o jogo. Porque eu sou assim. Essa é boa. Se não tá preparado, então não venha me perguntar. Se você não quer ouvir a Você já tem a verdade... rede dela pra você olhar pra Entendeu? Já não gostei desse não me jeito. pergunte. Não gostou do estilo, já nem... Tem uma aqui que é boa. Se você tivesse desistido da faculdade lá com 2 anos, no segundo ano, o que você estaria fazendo hoje? Eu acho que eu ia pra administração. Já volta. Porque ainda minha mãe falou assim, administração vai ser mais fácil, vai ter bastante emprego, né?
né? Quando eu falei que eu ia fazer o físio ou administração, eu acho que por mais que eu não gostasse de matemática, ia ser um gatilho ali, porque eu já tinha assistido uma aula com a minha prima. Por mais que eu não gostasse, eu ia tentar administração mesmo. No fim, você aprendeu a gostar de matemática? Daí, eu tive que aprender, né? Porque diariamente eu tenho que fazer cálculo. Se o paciente engorda, se o paciente cresce, a máquina que ele respira precisa de mais volume. Então, eu preciso fazer um cálculo de acordo com o peso, né? A altura, para calcular o volume predito do pulmão. Nossa, ainda pegou a equação do segundo grau. Olha, e aí? Pensando que linda, maravilhosa, não ia ter conta. Aí não vou fazer administração. Não, pior. A conta que ela faz, ela corre o risco de causar um óbito, matar alguém. Isso, imagine. É pior do que a conta da administração. E outras contas que a gente faz, né? Então, a UTI, paciente de UTI, precisa fazer conta. BIPAP, você precisa ter cálculos ali. Não teve escapatória. Você colocar uma pressão muito alta, pode dar um barotrauma no seu paciente. Então, você tem que calcular peso, altura, para ficar equilibrado ali de acordo com a idade, né? E um volume correto ali pro pulmão do paciente. Senão... Errou o cálculo, prejuízo. Eu falava isso pros meus primeiros menores aprendizes na empresa. Eles erravam muito. E eu falava, cara, ainda bem que você não tá com medicina, né? Aí teve uma época que eu falava assim, pegava a nota, que era lançamento de nota, ele errava. Morreu mais um, cancela. Morreu mais um. Porque eu falava, gente, o tanto que vocês erram, se fosse uma profissão que seu erro causasse a morte, você tava enrolado, velho. Vocês estão na área certa, fica aqui. E a área da saúde, a gente tem que tentar zerar o erro, né? Mínimo do mínimo do mínimo do mínimo. O impacto tentar é muito zerar, grande. né? Porque é vida, não é? Não é uma folha que você pode pegar, rasgar e jogar fora. Ou recalcular ali. Se você fez um procedimento errado, você alongou demais o paciente, causou dor, você pode lesar o músculo do paciente. Você colocou um cálculo demais ali numa IPAP, que é uma pressão inspiratória do paciente. Colocou a mais, você pode dar um barotrauma. Colocou a menos, o paciente que tem queda de saturação, tem uma parada cardiorrespiratória. É grave. Não dá pra brincar com Não isso. dá pra arredondar na vírgula. Não dá pra arredondar na vírgula. Então tem que saber cálculo. Não, cancela essa nota aí. Não dá. Não tem como. Não tem como. Fê, eu acho que é isso. Acho que muito bom. Surpreendeu. Positivamente. Aprendi bastante novamente. É sempre um aprendizado pra nós aqui. Obrigado. Porque é uma área que não tem nada a ver uma área que não tem nada a ver com a nossa realidade. Conversamos com outras pessoas de saúde também, mas um trabalho bem distinto. Bem diferente, Eu acho que profissionais e profissionais, mercados e mercados, segmentos e tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Cada um, eu sempre falo, cada um tem sua luz, né? Tem muitos profissionais, né? Muitos pacientes. Então é só você fazer a diferença, que o paciente vem até você. Você não precisa ir até o paciente, né? A diferença que você está fazendo na vida de muitos se espelham aos outros, né? Então, hoje, graças a Deus, eu não preciso ir atrás dos pacientes, né? Os pacientes vêm atrás pelo meu trabalho humanizado, por eu fazer a diferença com amor, empatia e muita humanização, né? Na fisioterapia. E é um legado que eu vou levar até meu último dia de vida, né? Até quando Deus me der saúde, eu vou ser essa profissional humanizada, que tenha empatia ao próximo. Parabéns pelo trabalho. Parabéns. Obrigado. Eu quero agradecer mais uma vez vocês, tá? Gente que agradece pela oportunidade de estar compartilhando com vocês aqui também, né? A trajetória minha profissional, a humanização. Gratidão pelo convite, viu? Muito obrigada. A gente que agradece. Obrigada. Café Govone, VF Móveis, Sabrina Scarpari e passa lá na Atena. Passa na Atena fazer uma academia. Melhor prevenir do que remediar. Semana que vem tem mais? Semana que vem tem mais. Valeu!